Eu fui na reunião dos pais da escola do meu filho, eu saí de lá direto pro cilindro, o meu marido saiu pro hospital e o meu filho teve que ficar com a minha mãe durante 2 meses porque eu estava presa. O final dessa reunião, gente, foi dedo no toba e gritaria. Eu nunca pensei que eu ia passar por uma situação dessa. No meio do semestre, ia ter uma reunião, né, dos pais na escola do meu filho, o que era normal, né? Meu filho estava com 7 anos e geralmente era o meu marido que ia. Só que eu falei pra ele, Juju, pode deixar que eu vou, porque já tem mais ou menos um tempinho que eu não vou nas reuniões de pais do querido Jurandir Júnior, então eu preciso ir pra saber como que tava as coisas, porque a gente manda o marido da gente, ele vem com as informações do jeito que ele quer dar, sabe? Eu já achei estranho que ele falou, não, amor, pode deixar que eu vou, você tá ocupada, que não sei o quê. Aí eu já olhei pra cara dele assim e falei assim, Juju, eu tô, é impressão minha ou você não quer que eu vá? Tem alguma coisa ali que eu não possa ir pra reunião da escola? Eu não tô te entendendo. Ele viu que eu tava suspeitando, porque ele sabia que eu era o quê? Desequilibrada. Falou, não, amor, tá tudo bem, então você pode ir, só queria, né, não deixar peso pra você. Eu falei, não, e na escola de Jurandir Júnior não é peso não, pode deixar que eu vou. Até aí tudo lindo, me arrumei tranquila pra poder ir pra reunião. Meu filho tava com a minha mãe, no dia não teria aula, porque seria só reunião. Fui linda e bela pra reunião. Quando eu cheguei lá na reunião, quem eu encontro? A filha da minha professora, de muito, muito tempo. Ela me reconheceu, nós éramos amigas, porque ela estudou na escola junto com a gente, que a mãe dela era professora e tudo mais. Ela veio, me cumprimentou, cumprimentei ela, bonitinho, tudo certo, a gente foi pra reunião. Reunião rolando, meu Jurandir Júnior super elogiado, lindo, maravilhoso, até aí tudo ótimo. Só que um mês antes tinha sido uma comemoração do Dia dos Pais, né? E os nossos filhos tinham feito os papeizinhos, cartazes com foto, com isso, com aquilo, do Jurandir e os pais. E aí a professora falou, ó, eu vou chamar nome por nome, os pais venham aqui pra poder buscar o trabalhinho do filho de vocês. Até aí tudo ótimo, foi falando o nome, Otávio, Enzo, Valentina, isso e aquilo, até que chamou Jurandir Júnior. Eu levantei linda e bela, orgulhosa, mamãe orgulhosa, e fui buscar o trabalhinho do meu filho. Quando eu cheguei lá, quem que foi me entregar o trabalhinho do meu filho? Era essa minha amiga, que era filha de uma professora minha. Ela pegou e tava um cartaz, assim, com uma foto do meu marido, com o meu Jurandir Júnior. Papai, te amo, não sei o quê. Ela pegou e me entregou, olhou pra mim e falou assim, esse daqui é seu marido e seu filho? Eu falei, sim, esse é Jurandir Júnior, Jurandir. Ela regalou os olhos assim e falou assim, eu preciso te contar um negócio. Vem comigo aqui agora, ali no corredor. Me perguntou se Jurandir Júnior e Jurandir era meu marido e meu filho, eu falei que sim, você quer minha cria, por quê? Gente, ela regalou os olhos assim e falou assim, eu preciso te contar um negócio. Vamos agora comigo aqui no corredor, porque eu não vou deixar isso acontecer com você, você tem que saber, porque de mulher pra mulher, Marisa, que não sei o que, eu já comecei a tremer as pernas. Eu falei, o que foi? O que tá acontecendo? Ela conversou ali com a outra professora que tava do lado dela e falou, não, eu vou conversar com ela rapidinho sobre o filho dela, uma questão aqui, basiquinha aqui, não sei o que, já volto. Eu nem sabia que ela era professora do meu filho, pra ser bem sincera pra vocês. Aí, tranquila, ela saiu andando, eu fui andando atrás dela, já me corroendo, dá aquela vontade de ir no banheiro, porque pobre quando fica nervoso quer ir no banheiro. Falei assim, o que houve? Tá tudo bem? Ela falou, olha, eu quero que você mantenha calma, mas rola um boato enorme aqui na escola. Na verdade, não é um boato, é uma fofoca, né? Todo mundo sabe que é verdade. Que tem 2 mães aqui que estão grávidas do mesmo homem, né? Essas 2 mães são mães solteiras, mães solos, e elas estão esperando um filho, basicamente ali no mesmo tempo, só que é do mesmo homem. A escola toda comenta sobre, que não sei o que e tudo mais. E a gente descobriu quem era esse homem. Eu falei, eu falei, Ela falou, quando você me disse que esse é o seu filho e esse é o seu marido, eu liguei uma coisa na outra. O homem que as pessoas falam que tá grávida dessas 2 mulheres é esse aqui. Esse aqui, se foi seu marido, tem 2 mulheres ali dentro que estão grávidas dele. Eu já olhei pra cara dela e falei assim, como é que é? Realmente, tinha 2 mulheres que estavam grávidas, só que elas entraram grávidas, se sentaram, reunião dos filhos dela também. Como é que eu ia saber uma coisa dessa? Ela falou sim, disse que tava chocada também, mas que não sabia que ele era o meu marido e que só ficou sabendo agora que eu mostrei a foto. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não, você tá brincando? Ela falou, juro por Deus. Gente, eu falei assim, tudo bem, calma aí que eu vou resolver. Ela, não, tudo bem, vou voltar lá pra reunião, então qualquer coisa você me fala. Eu falei, tá bom. Liguei pro Jurandir e falei assim, quero que você venha na escola agora, porque aconteceu um negócio com o Jurandir Júnior, nós 2 temos que resolver, que não sei o que, caso de arrasta ou vive e tudo mais. Falei pra ele falou, amor, calma, o que tá acontecendo? Deixei ele bem desesperado, com o coração palpitando pra ele chegar lá, porque senão ele ia correr, porque ele não é trouxa. Chega o Jurandir, 10 minutos, ele veio, amor, voado, correndo, em reunião rolando, e eu só esperando, daqui essas 2 mulheres grávidas não saem. Ele chegou, eu puxei ele pela mãozinha, entramos na sala, né, eu falei assim, boa tarde, dá licença aqui, professora, vocês me dão uma palavra? Chegou o meu momento, dá licença aqui. Opa, queridos, boa tarde, tudo bem? Eu quero que levantem a mão as 2 mulheres grávidas aqui.
Elas olharam, todo mundo olhando assim, sem entender. As duas levantaram a mão. Eu olhei bem pra cara do Jurandir e falei assim: aquelas duas mulheres ali estão grávidas de você? Elas começaram a se ofender, falando que não precisava passar por isso, mas elas já sabiam quem eu era, estavam com um olho desse tamanho, então ali a gente meio que entregou uma coisa na outra. Jurandir falando que eu era maluca, todo mundo da sala olhando assim, querendo saber a fofoca. Comecei a ligar uma coisa na outra, catei o telefone de Jurandir ali mesmo, olhei e vi que ele tinha 2 balãozinhos de conversa com as duas. Eu nem olhei conversa, tá? Só olhei as fotinhas e vi que era. Taquei o telefone na cara dele, quebrei a cara dele, põe o Marco Tamborim no samba. Só que no meio da confusão, todo mundo tentando separar, os pais tudo chocados, não sei o que. Uma das grávidas meio que veio pra cima de mim. E aí, no momento ali da raiva, eu esqueci que ela estava grávida. Então eu fui pra cima dela também. Chamaram a Pulix, eu fui pra Delix. Meu marido todo roxo, eu quebrei o braço dele, ele foi pro hospital. Meu filho teve que ficar com a minha mãe durante 2 meses porque eu fui presa. No fim, eu me separei, ele teve os 2 filhos porque realmente as crianças eram deles. Falei assim, gente, que eu saí da cadeia e é isso. Descobri que eu era corna. Reunião dos pais. Mas eu fiz o show da Xuxa. A irmã do meu marido inventou da gente fazer uma viagem. Só que a gente não tinha questão do cash money. Alguns dias depois, o meu marido apareceu com um cartão dizendo que era da esposa de um amigo dele. Aí, tranquilo, nós viajamos, curtimos a doidada e 3 dias depois, no que a gente voltou, uma pessoa bateu na porta da minha casa. Estava eu em casa num sábado, quando a minha cucu, né, minha querida cunhadinha, chega lá e fala: irmã, porque ela era mais que best, ela era irmã de outra mãe. Arrumei uma viagem pra gente poder viajar. Você vai precisar de 5 mil reais. Ela acha que 5 mil reais brota assim na terra, amor. Que eu vou fazendo assim, vai caindo do céu. Eu falei: minha querida, consagrada, eu não tenho esse cash money. Ah, não, pergunta pro meu irmão, que não sei o que. Nós éramos vizinhos. Perguntei pro querido Jurandir, o Jurandir mais duro do que de tarado, né? Falou: amor, não tem, tudo mais, não sei o que. Ela: poxa, eu queria tanto ir, que não sei o que. Era uma viagem pra praia, isso e aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Fiquei xoxada. Só que, por algum motivo, o Jurandir desenvolveu um interesse em ir pra aquela viagem que nem eu tava entendendo direito. Ele falou: cara, vou resolver, vou pedir o cartão pra um amigo, a gente parcela em 58 mil vezes sem juros, eu não sei o que, a gente vai poder fazer essa viagem. Eu: ai, Juju, deixa pra lá, a gente vai se endividar, que não sei o que, a gente pode muito bem ficar em casa. A gente encerrou o assunto, a viagem seria na outra semana, né? Quando deu assim, no meio da semana, chega o Jurandir com um cartão com um nome chamado Gisele. Eu falei: Jurandir, quem é Gisele? E aí ele falou que era esposa de um amigo dele de muito, muito tempo. Amigo esse que eu não conhecia, que eu achei estranho porque eu era casada com ele há 7 anos e não conhecia o amigo que tinha esposa chamada Gisele. Só que aí ele falou: olha, ele me emprestou o cartão, a gente vai poder usar, é só a gente parcelar, que tá tudo certo, a gente vai poder usar. Eu falei: não, tem certeza? Tenho, amor, tenho certeza. Só que eu já queria ir nessa viagem, fiquei toda animada, pimpões, arrumei as minhas malas e nós viajamos. Ali, amor, a gente curtiu, a gente fez cosplay de rico, a gente curtiu, a gente bebeu, fomos pra praia, andamos de lancha, e isso e aquilo, e café da manhã, e almoço, e janta, tudo caro, tudo lindo, tudo maravilhoso. Foi tipo assim, 5 dias a gente viajou por uma semana dos sonhos, sabe? Só que como pobre sempre tem que cair da nuvem quando ele sobe, 3 dias depois que a gente voltou de viagem, Jurandir trabalhando, a campainha da minha residência toca. É, meus amigos, a campainha da minha residência tocou, né? Eu fui pra poder atender, só que parece que a pessoa que estava do outro lado, que no caso era uma mulher, começou a bater: eu sei que você tá aí, que não sei o que, abre essa porta, que não sei o que, e começou a meter o pé na porta da minha casa. Eu falei: ela tá desequilibrada, ela tá caçando o couro, o que é isso, gente? Falta de simpatia com a porta da casa dos outros. Abri a porta e falei: The Flash, você podia esperar eu levantar do sofá e caminhar até a porta pra atendê-las? Ou você quer quebrar minha casa? A mulher simplesmente voou no meu cabelo. Sabe aquela pessoa que bate primeiro, pergunta depois? Então, ela voou no meu cabelo, começou a esbufutear a minha face. Eu não tava entendendo por que eu tava apanhando, pra onde que eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer. Eu falei: bom, como ela tá me batendo Marco Tamborim no samba, eu vou reagir, vou dar na cara dela também, né? Comecei a dar na cara dela, não sei o que, a gente ficou ali se batendo, mas na minha cabeça eu tava: gente, por quê? O que tá acontecendo? Os vizinhos escutaram, né, a gritaria, chamaram a Pulix, né, todo mundo com medo. A Pulix veio, 2 homens enormes, apareceram nos armários, entraram e separaram as duas que estavam se esbotifiando, seja lá por quê. E aí começaram a perguntar o que tá acontecendo, só que eu falei: olha, ela bateu na porta da minha casa, bateu uma forma gentil de dizer que ela quase botou minha casa abaixo, né, e ela começou a me agredir e eu fui batendo de volta. Por quê? Também tô querendo saber por quê, querida. E a querida se estrabefando toda: me solta que eu vou voar no pescoço dela, que não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fiquei: gente, mas o que tá acontecendo? Ela falou: seu marido já me contou tudo. Eu já estou sabendo que você é uma safada, não sei o que, usou uma criança e pipipi, começou a falar. Eu falei: moça, do que a senhora tá falando? Ela falou: você usou o meu cartão de crédito em nome da minha filha, pro seu marido, pra vocês viajarem. Isso é um absurdo, que não sei o que. Eu falei: o quê? Mas do que a senhora tá falando? Ela: meu nome é Gisele, eu sou Gisele. Eu falei: sim, Gisele, esposa do amigo do meu marido, né? Aí
Aí ela começou a rir, gargalhar, a querida, como se, parecendo uma hiena, como se tivesse graça. Eu falei, querida, tá desequilibrada? Já não é muito sã, né? Já entrou aqui, tá batendo mais que tamborim de samba. E aí eu comecei a pedir pra ela me explicar o que tá acontecendo. E a mulher, gente, quanto mais nervosa ela ficava, mais ela começou a falar. Aí ela falou pra mim que o meu marido era amante, ou seja, eu era chifrudona da filha dela que tinha 17 anos. Uma ninfetinha. Meu marido tinha 45 anos e falou pra mim que ela também sabia que ele era casado. As duas sabiam que pra ela estava tudo ok. Eu fiquei, então a trouxa, a vítima sou eu. Aí ela falou que, segundo meu marido, eu havia descoberto a minha galha e que se ele, Jurandir, quisesse o meu perdão, ele teria que me pagar uma viagem de 5 mil reais. E aí, como ela tava se sentindo culpada, porque ele ficou falando um monte de coisa e tal, que não podia se separar de mim, que eu ia levar metade do que ele tinha, que não sei o que tinha que fazer as coisas com calma, ela simplesmente pegou o cartão da mãe dela escondido e deu o cartão pra ele poder fazer essa viagem, porque ela tava se sentindo culpada. Depois que a gente voltou de viagem, o banco ligou pra mãe, perguntando se estava tudo bem, que o valor altíssimo que foi passado. Aí a mãe apertou a filha foi, pegou e contou. E ela veio na minha residência pra me agredir. Falei pra ela que eu não sabia de nada disso, contei a minha versão dos fatos. Ela ficou tão chocada quando eu falei que ela merecia, porque a filha dela era uma safada que tava pegando a me casar, que eu não tinha nada a ver com isso, que era pra ela cobrar dele. Botei Jurandir pra fora e sei que ele tá respondendo um processo até hoje da mãe da menina. Eu expulsei a mulher do amigo do meu irmão da minha piscina, mas eu tive todo motivo do mundo, e quem tem piscina tem que concordar comigo, gente, pelo amor de Deus. Era fim de resolvemos fazer um churrasquinho na minha residência, né? Eu solteirinha, tinha acabado de me separar e fiquei com a casa. Porque a gente não é boa, né, amor? A gente se separa e leva até a cirola do querido Jurandir. Ele meteu o chifre na minha cabeça, me separei. Fiquei com a casa com piscina num local assim luxuoso. Ainda peguei uma pensão porque eu processei ele. Ganhei, ele tem que me pagar uma pensão e ainda me deu danos morais. Mas é isso aí, é coisa de mulher esperta, né? Outra coisa, essa que é outra história. Aí, tranquilo. Vamos fazer um churrasco na minha casa, vamos comemorar a minha solteirice, tranquilo. Meu irmão falou, posso levar uns amigos meus? Quando isso que eu falei, amor, você pode levar todos os seus amigos que você quiser. Faz a filha e vê um de cada vez. Ele, não, mas vai vir solteiro e vai vir também comprometido. Eu falei, não tem problema, desde que venha solteiro, a gente conversa. E aí, amigas, assim, ele fez. Nós marcamos ali o nosso churras, né? Cada um ia levar um negocinho, aquele churrasco de pobre, tava tudo certo. Eu, boba nem nada, tava dando a casa, né? Porque fazer churrasco na minha casa e querer que eu patrocine ainda, aí já ia abusar demais da minha boa vontade, né? Aí, mulher, tranquilo, chega lá na frente e tal, começou o churrasquinho, meu irmão lá na churrasqueira foi chegando no convidado, o portão aberto, foi entrando. E eu ali na boa, tranquila, a festa rolando, tote, beija na boca dali, beija na boca ali, esfrega dali, faz isso aqui, não sei o que e tal. Até que eu fui dar uma furefada com um dos amigos dele no meu quarto, né? Porque eu queria furefar na cama que ele pagou. Então, eu queria, né, pra poder tocar aquela música e doer no coração dele. Só que aí, antes de voltar pro churras, eu fui no banheiro. Quando eu abri o banheiro, que eu entrei, tava um cheiro, gente, parecia com um urubu. Tinha falecido ali, tava nos piores momentos da decomposição, tranquilo. Falei, gente, faleceu alguém aqui. Comecei a procurar, olhar pra ver se não tinha um rato, uma coisa assim do tipo. Não tinha. Abri o vaso, a pessoa não deu descarga. Tinha um senhor tolete, gente, que quem pariu aquilo ali, tá, ó, não tem nem praga mais, amor. Acabou, tubinhas, foi com Deus. Aí fiquei olhando aquilo ali, falei, não, tranquilo, dei descarga. Falei, deve ter um dos amigos do meu irmão. Tá bom. Só que aí eu pensei, falei, gente, voltei pra piscina. Todo mundo na piscina, bati o som, falei assim, quem foi? Porque eu não ia aturar essa palhaçada dentro da minha casa, né? Quem foi que foi no banheiro e soltou um senhor barro e nem descarga deu? Tava todo mundo meio gorosado, todo mundo mais louco que o Batman. A princesinha dentro da piscina virou e falou assim, fui eu. Eu não consegui dar descarga, não. Foi eu que fui no banheiro, mas aqui todo mundo caga. Eu falei, realmente, primeiramente queria te dar parabéns pelo que você pariu, porque aquilo ali é quase um filho. Mas a gente perguntar um negocinho, você tomou banho? Ela, não. Eu falei, você deu pelo menos uma passadinha aqui no chuveirão? Não. Eu falei, então deixa eu ver se eu entendi. Você foi lá na piscina, no banheiro, soltou-lhe um barro, voltou pra dentro da piscina com o toba sujo de coisinhas. Ai, mas eu me limpei com papel. Mas não é a mesma coisa, amor, pra você entrar numa água que não tá, não é... que flui, né? Uma água que flui. Você uma banheira, você entrou dentro de uma banheira que a água fica ali com um tubinho sujo. Você tem... Aí todo mundo começou a olhar pra cara dela assim, ai, que nojo, começaram a sair d'água. Porque, gente, vamos conversar um negócio que se você vai tomar
banho de piscina na casa dos outros e você vai no banheiro pra fazer o número 2, você não entra na piscina. As pessoas estão tomando banho ali. Aquela água, ele não corre não, meu anjo. Você tem que lavar o seu tubinhos. Ela ficou toda sem graça. Saiu da piscina e falou, ai, mas é porque eu não consegui dar descarga. Eu falei, não, mas a descarga não tá sendo um problema, teu toba sujo que tá sendo um problema. Da próxima vez, você como mulher, me chama que eu vou lá e dou descarga pra você. E te oriento que você tem que tomar banho, né, que é o óbvio. Eu já não tinha gostado da cara dela. Eu já achei que ela tava olhando pra mim com muito deboche. Ela ainda caga e entra na minha piscina com toba sujo. Ah, amor, botei ela pra fora. Acabou o churrasco, acabou a festa, acabou a enhação, acabou tudo. Eu fui dormir na casa da minha vizinha e essa minha vizinha chamou uma outra amiga pra poder dormir com a gente. Basicamente, a gente ia fazer ali uma noite das meninas. Até aí tava tudo ótimo. Eu adoro fazer amizades sem problemas nenhum. Avisei meu pai e a minha mãe, né, que fim de semana eu não dormiria em casa, que eu dormiria na casa da minha vizinha. Ela não era minha vizinha, assim, do lado da minha casa. Ela era minha vizinha de rua, sabe? Morava no final da minha rua. A minha família já conhecia ela, tava tudo certo. Chegou na sexta-feira, fiz a minha boa bolsinha e fui pra casa dela. Quando eu cheguei, a amiga dela já estava lá. Eu não conhecia ela, né? A gente se cumprimentou, até então ela super simpática. E ali começou a nossa noite. A gente pediu lanche, a gente estava vendo um filme. Acabou o filme, a gente escolheu outro filme, fofocando da vida, que não sei o que. Parece que as duas tinham se conhecido há pouco tempo e elas trabalhavam juntas. E quando eu descobri isso, eu fiquei meio assim, mas eu falei, vou falar com ela depois, porque eu não vou falar aqui na cara da menina. Mas eu não sei vocês, mas eu não gosto de levar pessoas que, tipo, eu mal conheço pra dentro da minha casa. Elas se conheciam mais ou menos uns 3 meses, parece que tinham se tornado amigas, foi basicamente o tempo da experiência da menina. E eu fiquei, tipo assim, nós carambolas, né? A casa dela, não sou eu que vou dizer pra ela quem ela tem que trazer dentro da casa dela, né? Porque eu sou assim que ela tem que ser também. Até porque a menina estava sendo extremamente simpática e tava tudo certo. Só que no decorrer da noite, ela começou a trocar umas mensagens e ela começou a fazer uma expressão meio de raiva, sabe? Trocava assim, dava umas bufadas enquanto a gente tava ali conversando, zoando e tal. Eu e a minha amiga fingindo que a gente tava prestando atenção no filme, mas a gente tava vendo que ela tava meio alterada no telefone com alguém. Só que a gente falou, vai ver, ela tá discutindo com alguém, brigando com alguém. E vamos ignorar, tá tudo certo. Até que quando deu meia-noite, a campainha da casa da minha amiga tocou e a gente ficou um olhando pra cara da outra. Minha amiga morava sozinha. Eu perguntei, você tá esperando alguém? Ela falou, não. E aí a menina simplesmente levanta e fala, eu estou esperando. Só que antes da campainha tocar, né, a gente viu que ela tava assim meio alterada e perguntamos pra ela, cara, fulaninha de tal, tá tudo certo? A gente tá vendo que você tá meio assim, concentrada aí, aconteceu alguma coisa, parece que tá com raiva e tal. E aí ela começou a contar pra gente que ela saía com um cara que era casado, né? E que ela só queria ser amante mesmo, porque ele dava vida boa pra ela, ele sustentava ela, que não sei o quê. Só que esse cara simplesmente se apaixonou, largou a mulher, né? E queria um relacionamento com ela, só que ela não queria esse relacionamento. E aí ele estava enchendo o saco dela, que não sei o quê, que não sei o que, não sei o que lá. Só que a gente achou que ia morrer nisso, tá ótimo, tudo bem. A gente deu ali uns conselhos aqui, uns conselhos ali. Até porque, gente, se falar que sair com mais casado é certo, não é, né? Porque eu tinha recém-divorciado, tinha voltado pra casa dos meus pais, tinha me separado do meu ex-marido, porque ele tava muito estranho, né? E eu tava desconfiada que ele estava me traindo, então eu pedi pra poder se separar. Ele queria voltar, ele ficava o tempo todo pedindo pra poder voltar comigo, mas eu não realmente queria seguir com a minha vida. A gente deu ali uns conselhos, não sei o que, a noite foi passando. Quando deu meia-noite, a campainha toca. Eu olhei pra cara da minha amiga olhou pra minha cara e falei, cara, tá esperando alguém? Tá tudo bem, não sei o que. E assim, e ela falou, cara, não tô esperando ninguém, quem será e tal. Estranho, porque ela morava sozinha e os pais dela moravam em outro estado. E aí, a menina simplesmente olha na nossa cara e fala assim, eu estou esperando. Gente, e levantou pra poder abrir a porta. Aí, antes dela abrir a porta, minha amiga falou, como assim? Você chamou alguém aqui pra casa? Uma menina? O que foi? O que é isso? O que tá acontecendo? Ela falou, não, lembra do cara que eu falei pra você? Que eu queria um relacionamento, não sei o quê. Ele queria conversar pessoalmente e eu falei pra ele vir pra cá. Por isso que ele tá tocando a campainha. Tipo, a menina tava na casa dos outros e chamando outros pra poder ir pra casa dos outros. Na hora, eu já olhei pra cara da minha amiga e falei, caraca, amiga, né, complicado, pô, tá só eu só nós 3 aqui, e ela chamou um cara que a gente nem conhece aqui, isso é estranho, não deixa ele entrar, que não sei o quê. Aí, quando ela tava indo pra porta, minha amiga foi atrás dela, porque a gente tava no quarto, minha amiga foi atrás dela e falou, olha só, eu não quero que ele entre, eu não sei quem é e tudo mais, vocês vão conversar lá fora. Ela, não, tudo bem, a gente vai conversar lá fora. E aí, ela bateu a porta e saiu pra poder conversar com o cara. Aí, tá bom, ela foi lá pra fora pra poder conversar, né, com o cara. Minha amiga morava em casa, não morava em apartamento. Tinha uma janela bem assim pra rua, né, onde ela tava conversando com o cara dentro do carro do cara. E eu, minha amiga sentada na sala esperando ela voltar. E minha amiga falou, pô, cara, quando ela voltar, eu vou falar com ela. Não podia ter dado meu endereço pra um homem que eu não sei nem quem é e tudo mais. Só que eu falei, não, quando ela voltar você conversa com ela.
Passou 50 minutos que ela tava lá fora conversando com o cara. Eu e minha amiga, a gente já não conseguia mais prestar atenção no filme. A gente tava um pouco agoniada porque ela tava notoriamente discutindo com ele pelo telefone. Até que do nada a gente escutou uma gritaria, ela pedindo ajuda, ajuda, não sei o quê. E aí uma pedra bateu na janela da casa da minha amiga e quebrou a janela da casa da minha amiga. Na hora, eu e minha amiga, a gente entrou em desespero, ela pedindo ajuda, pedindo ajuda, pedindo ajuda. Eu falei, cara, eu vou pegar uma panela, você pega outra panela e a gente vai ajudar. Eu não sei o que tá acontecendo, mas a gente vai deixar a menina lá, que não sei o que. E aí a gente saiu pra fora pra poder ajudar a menina. Gente, vocês não têm noção que quem que estava quebrando com ela lá fora, que simplesmente pegou uma pedra e tacou na janela da minha amiga, o meu ex-marido. Gente, na hora que eu saí, saiu eu e a minha amiga, cada uma com uma panela pra poder ajudar a menina, porque ela tava pedindo assim, me ajuda. Parece que eles estavam discutindo no carro, e aí ela saiu do carro correndo, ele saiu atrás dela, começou a puxar elas pelos cabelos, ela saiu correndo, ele pegou uma pedra e atacou nela, só que essa pedra pegou na janela da casa da minha amiga. Na hora que saiu eu e minha amiga com a panela na mão, gente, ele já olhou pra nossa cara assim, extremamente assustado, aí ele falou assim, Raimunda, o que você tá fazendo aqui? Por quê? Esse meu ex-marido, eu fiquei com ele somente 2 anos. Sabe aquele relacionamento que você se empolga? Ai, vamos casar, do nada você leva o candengo pra poder morar junto com você? Então, foi mais ou menos isso. Então, ele não conhecia as minhas amizades porque a gente foi morar longe. E as minhas amizades, eu me afastei depois que eu comecei um relacionamento com ele, porque era um relacionamento meio tóxico, sabe? E como os meus pais se mudaram da casa que ele conhecia, ele não sabia que eu morava naquela rua, ele não sabia que eu conhecia, né, a minha amiga, ele não sabia de nada. Foi uma pura coincidência, só que parece que ele estava ficando com ela quando era casado comigo e por isso que ele estava estranho. Então, na época, eu juntei relacionamento abusivo, tóxico, com ele estranho, desconfiado que eu tava tomando chifre e me separei. Só que ele estava com ela, segundo ela, que ela tinha contado lá pra gente, querendo um relacionamento. Sendo que ele tinha terminado com... Eu tinha terminado com ele, mas ele vivia pedindo pra voltar. Na hora, ele ficou perdidinho, que não sei o quê. Eu falei, então, esse é o homem casado que você saía? Ela falou, sim, você conhece ele? Eu falei, meu ex-marido, que eu falei pra você que eu tinha acabado de me separar. Gente, foi um choque absurdo. E aí ela ficou sem saber o que falar, né? Ela falou que ele começou ela dentro do carro, porque ela não queria ter um relacionamento com ele, né? Não queria assumir um relacionamento e morar com ele. Eu falei, mas como é que ele quer ter um relacionamento com você se ele pede pra voltar comigo quase todo dia? Ele ficou meio assim, sabe quando a pessoa fica zonza com tanta informação, ele não sabia nem o que falar? Eu estava há 2 meses separada dele, né? Não era muito tempo. Ou seja, basicamente, eu estava fazendo amizade com o amante do meu ex-marido que tentava voltar comigo. E ele estava tentando, ele meio que estava tirando pra todos os lados. Ele queria um relacionamento, se não fosse comigo, seria com ela. Se não fosse com ela, seria comigo. Ele começou a gritar umas coisas sem sentido, falando, não acredito que isso tá acontecendo, que não sei o que e tal. E ele foi pra cima da menina, falando que era culpa dela, que não sei o que ela tinha acabado com o casamento dele, agora não queria um relacionamento com ele e tal. E aí foi eu e minha amiga pra cima dele, a gente deu-lhe panelada na cabeça dele. Os vizinhos começaram a chamar a Polix, né? A Polix veio, levou ele embora. Depois disso, obviamente, eu fui embora, né? Eu falei pra menina que eu tava desconfiada que ele tava me traindo, ou que infelizmente a gente não podia ser amiga, né? Porque se ela estava saindo com um cara casado, sabia que ele era casado, mesmo sabendo que eu não era esposa, eu não queria esse tipo de amizade e tudo mais. Fui embora, minha amiga também pediu pra ela ir embora, também disse que não queria a amizade dela. Mas no fim a gente pelo menos ajudou e o querido foi pra cilindro. Eu nunca pensei que eu ia ser tão esculhambada num date porque o meu nome estava sujo. Em vez de ser o Serasa que veio atrás de mim, não, amor. Tu acha que só o Serasa ia me humilhar? Foi assim, tipo assim, inexplicável. Tinha um boyzinho que há muitos anos atrás, ele estudou comigo na mesma escola. E aí os pais dele se mudaram, né, do estado que a gente morava. E ele foi embora e assim, gente, os anos se passaram. Eu nunca mais tive notícia dele, até porque na época não tinha muito isso de rede social. Só que os avós dele moravam onde a gente morava, né? Eu nunca me mudei e afins. E aí ele veio visitar os avós dele, acabou que ele gostou. E ele simplesmente resolveu ir morar na nossa cidade de novo, né? Ele relembrou os velhos tempos, parece que ele trabalhava de home office. Então ele poderia trabalhar de qualquer lugar e ele achou pimponho voltar pra cidade pequena de onde ele veio. Só que eu não tenho nada a ver com isso, mas a minha cidade era pequena, então a língua do povo comentava e a gente prestava atenção. Comentar jamais, prestar atenção com certeza. Um belo dia estava eu no mercadinho, encontrei com esse querido e pasmem, queridos, ele me reconheceu, mesmo eu tendo tido um glow up, que eu achei que até que não deve ter sido tão um glow up assim, porque ele me reconheceu, e na época eu era mais feia que bate em mãe. Aí ele veio puxar assunto comigo, que não sei o que e tal, a gente começou a conversar, ele pediu o meu telefone, ai, me dá seu telefone, que não sei o que e tal, que a gente trocar uma ideia, que eu passei meu número pra ele, até porque ele estava um gato, e ele tinha a questão do cash money. Dava pra ver que ele tava ali, porque ele queria, porque ele tinha o melhor carro da cidade, o garoto andava pra cima e pra baixo todo bem arrumado, ninguém entendeu porque que ele tava morando ali de novo. Ele
pegou meu número, porque eu passei, não sou boba nem nada. E aí a gente começou a conversar. E ele me chamou pra poder sair. Vamos por um date. Aí eu que eu quero um date com você. Eu falei, vambora pra um date então, né? Ele pegou o melhor restaurante da cidade, falou que iria me buscar. Às 7 horas eu passei pra poder te buscar. Já escolhi o restaurante, já reservei. Sabe aquele cara de atitude que já faz tudo? Eu falei, show, 10. O menino é atacante nota 10. Chegou o dia do date, ele foi me buscar em casa, todo galanteador, e a gente chegou no restaurante. Ele pediu um vinho, a gente começou a papear e do nada ele tira o celular do bolso e fala, olha, eu tenho um aplicativo aqui e a gente podia fazer tipo uma brincadeira pra gente poder ver se o nosso perfil bate, se a gente combina, que não sei o quê. E eu falei, carambolas, a gente nem se conhece, como assim? Ele, vamos, é só uma brincadeira e tal. E aí eu falei, beleza. E ele começou a me pedir um monte de informação. Gente, juro por Deus, parecia que eu tava numa entrevista de emprego. Eu passei as informações, ele pediu meu nome, isso, não sei o que, RG, afins e tal, e eu fui passando pra ele. Aí, do nada, ele botou lá no aplicativo, apertou no negócio, aí ele olhou pra minha cara e tava levantando pra ir embora. Eu falei, oi, o que aconteceu? Tá tudo bem? Ele, não posso mais ficar aqui. E saiu. Sendo que foi do nada. A gente tava ali conversando, ele falou desse aplicativo que eu achei que era uma Brinks. Uma Brinks, eu acreditei. Ele começou a pegar todas as informações, meu CPF, meu nome completo, isso, aquilo. Começou a botar, não, vou botar as informações aqui, vou preencher caminho. E aí vai dar se a gente tem, como é que ele fala? Tem match. Tem uma porcentagem de o nosso perfil combina ou não. Eu fiquei, gente, eu achei tipo muito mas eu achei que era uma coisa assim, uma brincadeira. Aí passei todas as informações pra ele e falou, peraí que agora eu vou botar aqui pra poder dar o resultado. Eu falei, tranquilo. E eu, assim, de frente pra ele, assim, igual um idiota, bebendo, esperando ele ver o resultado das porcentagens se a gente tinha chance de dar certo ou não. No primeiro date, eu aguentei muito e ainda fui simpática. Aí, do nada, ele levanta. Quando ele levantou, eu falei, oi, tudo bom? Vai no banheiro? Ele falou, não, eu não posso mais ficar aqui. E saiu. Eu falei, não, amor. Levantei e falei, dele. Falei, querido, Josefino, você tem que pagar a conta do restaurante. Isso aqui é o restaurante mais caro que tem aqui. Uma noite aqui é meu salário, tá doido? E isso, a gente tava quase na metade do restaurante, eu indo atrás dele, que não sei o que. Comecei a falar, olha, você não pode ir embora, você tem que pagar a conta, que não sei o que. Aí ele voltou, falou na frente das pessoas assim, né? Até porque você não teria dinheiro pra poder pagar. Esqueci que eu tenho que pagar a conta. Voltou e sentou. Gente, eu fiquei igual uma idiota no meio do restaurante. Eu falei, eu saí de casa pra ser humilhada, pra ser esculhambada por um playboyzinho. Eu falei, não, não é isso não. Eu voltei pra cadeira da mesa com um cão no corpo. Falei, vem cá, você pode me explicar o que tava acontecendo? O que foi o aplicativo? A porcentagem não foi uma porcentagem boa? E aí você decidiu que não valia nem a pena me conhecer e tá me esculhambando ainda, querido? Você tá achando que você é quem? Não é ninguém? Playboyzinho. Aí ele começou a falar pra mim, eu não vou me relacionar com uma pessoa que tem um nome sujo. Eu falei, oi Serasa, senhor Serasa, tudo bem? Eu tenho que prestar satisfação com o Serasa, não é com você. Ele falou, eu não tenho aplicativo nenhum. Eu simplesmente queria o seu CPF pra poder verificar se o seu nome estava sujo. E o seu nome está sujo. Eu falei, eu não vou me relacionar com uma pessoa que tem um nome sujo. Meu nome é limpo, meu nome não é sujo. Eu não posso me relacionar com uma pessoa que não paga suas próprias dívidas. Se você não arca com as suas dívidas, se você não tem responsabilidade com as suas dívidas, consideração com as suas dívidas, você vai ter comigo, você vai ter com relacionamento comigo. Ele começou a me dar uma lição de moral que eu fiquei olhando pra cara dele assim, meu olho enchendo de lágrima, ele me lembrando da minha conta. Gente, eu estava devendo a faculdade, porque a faculdade tinha me dado um golpe e eu ia entrar com um processo, por isso que eu não paguei e eles colocaram meu nome no Serasa. Entendeu? Instituição não pode nem colocar seu nome no Serasa, pois a faculdade colocou. Só que eu falei assim, cara, eu não vou ficar aqui me justificando pra uma pessoa que tá me esculhambando. Eu falei, pois é, querido, eu não namoro então com alguém que tem um nome sujo, tá bom? Tô indo embora. Levantei e fui embora. E eu nunca mais falei que esse menino, bloqueei ele de tudo. Ele ficou lá morando na minha cidade, procurando alguém que tivesse nome limpo pra ele poder se relacionar, que no caso basicamente seria ninguém, que na minha cidade era todo mundo lascado, inclusive eu. Toda vez que eu passava por ele, eu fingia que não conhecia ele e aí saiu espalhando pra cidade toda que eu tinha um nome sujo, como se isso fosse alguma novidade pra alguém, como se ninguém ali tivesse nome sujo. Eu tive uma chance de ajudar a menina que estava presa no meu porão depois de eu descobrir com que o meu pai realmente trabalhava. Não só o meu pai, mas os meus 2 irmãos também. Tinha uma área na minha casa que era extremamente proibido. O meu pai, ele não aceitava que eu e a minha mãe fôssemos lá. E assim, gente, era uma época que o homem mandava e a gente obedecia. Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, a minha mãe veio a falecer e ali piorou a situação, porque o meu pai era extremamente machista e ele só dava atenção pros meus 2 irmãos e era como se eu não existisse ali. Só que não existir me fez ter habilidades onde eu conseguia basicamente ficar invisível. Eu conseguia ir para os lugares que ninguém me via. Até que um belo dia eu comecei a escutar uns barulhos e esse barulho estava vindo da área que eu não podia ir e estava vindo do porão. E era um barulho de dor, como se alguém estivesse sentindo dor.
E até onde eu sabia naquele momento, não tinha ninguém em casa. Meu pai, meus irmãos, eles não estavam em casa. E eu comecei a ficar curiosa quando eu comecei a escutar aquele barulho, e eu fui em direção a ele. Eu entendi que aquele barulho estava vindo do porão e ele tinha uma janelinha. E ali eu consegui ver o que estava acontecendo. Tinha uma menina presa no meu porão. Ela estava totalmente debilitada, ela estava totalmente... E eu entrei em desespero porque eu não conhecia aquela menina e eu entendi que alguém prendeu ela ali e que provavelmente esse alguém tinha feito isso a mando do meu pai. E ele, naquele momento, eu entendi o porquê que a gente não podia ir naquela área e com que o meu pai realmente trabalhava e por que ele ficava horas ali naquela área, ele, os meus irmãos, e eu nunca entendi o porquê, apesar de ter muita curiosidade sobre, mas o meu pai nunca aceitou a falar sobre isso. O estalo na minha cabeça foi muito rápido, eu entendi o que estava acontecendo ali. Procurei a chave, até porque o meu pai nunca pensou na vida que eu fosse aparecer ali. Achei a chave, entrei, conversei com a menina, assim, muito rápido pra tentar tirar ela dali, que eu precisava tirar ela dali. Só que quanto mais a gente tentava correr, mais debilitada a menina ficava. Eu tentei de todas as formas possíveis tirar aquela menina dali, mas eu não consegui. Mesmo tentando tirar aquela menina dali, os seguranças do meu pai acabou encontrando a gente. E naquela noite eu vi coisas que me trouxeram diversos traumas e tiveram diversas consequências na minha vida. Foi uma noite de muita descoberta. Eu descobri que um dos meus irmãos era homossexual e o meu pai não aceitava. Que tudo que acontecia ali, ele participava, ele ajudava, mas ele era obrigado. Eu tentei ajudar a menina e acabei piorando a situação dela 3 vezes mais, tanto a dela quanto a minha. E com isso, meu pai percebeu que eu havia descoberto com o que ele realmente trabalhava. E ele percebeu que eu era contra o que ele fazia. E quando eu achei que aquilo ali era a pior coisa que meu pai poderia ter feito comigo, ele já havia me prometido em casamento a um homem que eu nunca vi na minha vida. E eu não teria escolha. Eu teria que me casar com ele, querendo ou não. E meu pai, aquela noite, ele entendeu que eu me sentiria o resto da minha vida culpada e responsabilizada pelo que aconteceu com aquela menina. Então ele prendeu essa menina por anos e ele usava constantemente ela contra mim para que eu fizesse absolutamente tudo que ele mandasse. Mas eu fiz na minha vida uma missão pra achar aquela menina. E quando eu me casei com o Capo, eu não sabia se ele estaria ao meu lado ou se ele estaria contra mim. Só que essa história, ela piora em diversas camadas, porque o meu pai não só pretendia me casar com ele, como ele pretendia me usar e usar a menina a qual eu tinha muita culpa, com um plano que eu não sabia que existia e eu soube poucos dias antes do meu casamento. Então eu entrei num casamento com um dos homens mais poderosos da Sicília, com uma missão que eu estava sendo obrigada a executar. Essa história é o resumo do livro Designada ao Capo, da escritora nacional Colchero. E se você quer saber o final dela, leia o livro. Eu tenho certeza que você vai amar, assim como eu amei. Por um fake boy que ele parecia o Galvão. E eu falei, eu não tô acreditando que eu tô passando por uma situação dessa. Mas sim, eu estava passando por essa situação e eu não tinha como sair dessa situação. Já tinha um tempo que eu tava conversando com o menino, mas muito tempo, só que aquilo ali não desenvolvia, não saía daquela conversa. Eu conheci ele numa festinha que eu fui, amigos e comuns em afins. Até que do nada, era um domingo, ele me chamou pra sair e eu fui. A gente teve um date, foi muito bom, ele era muito legal, muito engraçado, só que ele era assim, mitidinho, engraçadinho, tipo o tio do pavê. Ah, não sei o que, pavê pra rir, entendeu? Era aquela coisa assim que tu olhava e falava, ria por educação, mas não tava engraçado. Só que aí, até aí, tudo ótimo, eu não ia namorar com ele, falei pra ele que eu não queria nada sério, que eu queria uma coisa casual, ele tava na mesma vibe e tava tudo ótimo. Depois desse date, a coisa finalmente começou realmente a desenvolver. A gente começou a conversar todos os dias e tudo mais. E aí ele me chamou pra poder ir pra casa dele um mês depois do primeiro date. A gente teve depois de mais ou menos uns 5 dates, mais ou menos era um por semana, a gente se via todo fim de semana. E aí ele me convidou pra ir pra casa dele. Eu falei, bom, vai rolar, né? Tirar as teias de aranha. Só que, gente, pra quê? Tá bom, ele me convidou, perguntou se eu queria ir na casinha ou se eu queria ir na casa dele. Eu falei, cara, olha, ele mora sozinho, eu não gostava de ir pra casinha, porque eu tinha, de verdade, um nojo absurdo. Falei, não, então vamos pra sua casa, não sei o quê, imaginando que a casa dele seria melhor do que o hotel. Cheguei lá, era a casa mais limpa do mundo? Não. Mas tá bom, pelo menos era uma sujeira só dele, não era a sujeira de um bando de gente. Tranquilo, cheguei lá, a gente começou a conversar e tudo mais, só que eu não tava pra perder tempo, eu já tinha comida em casa, entendeu? Eu tava cheia de fogo no Tubinhas, comecei a lhe dar uns beijos nele. Gente, a situação começou logo no beijo. Juro pra vocês que eu passei a pior coisa na minha vida, porque eu tava beijando ele, quando do nada ele me afastou, eu beijando o menino todo ali no Rebolation, não sei o que, beijo daqui cativante, sabe? Atacante, camisa 10, indo pra cima, ele me para assim pelo ombro, me segurou assim e falou assim, e ela me beijou. Aí eu já olhei pra cara dele assim, tipo, sabe quando tu tá assim, olhando pra pessoa? Quê? E aí ele me puxou de volta, começou a me beijar, não sei o quê. E aí ele me empurrou de novo. E o beijo dela é muito bom. E não sei o quê. E começou a falar, e eu olhando pra cara dele, vamos pro quarto. Eu falei, vamos pro quarto. Aí a gente foi. Aí ele começou, e agora eu vou tirar a blusa dela. O que tá acontecendo aqui, gente?
Ele tava simplesmente narrando a nossa franfação. E agora eu vou tirar a parte, o situation, entendeu? Agora eu vou tirar. E eu, gente, eu juro pra vocês que eu tava deitada na cama assim, ó. Eu tava sem entender o que tava rolando ali. Eu falei, gente, o que é isso? E aí, eu vou beijar ela de novo. E ele falava alto, ele falava muito alto, como se ele estivesse narrando um jogo de futebol. Parecia o Galvão. E agora ele chutou. E agora é gol. E eu olhando pra cara dele assim, sem entender nada. Ele foi e me beijou. Aí ele parava, olhava pra minha cara. E agora eu vou tirar o resto. E eu olhando assim. Gente, aquilo foi me subindo num negócio que, assim, o fogo no Tubinhas. Amor, eu vi ele voando assim, indo pra ela, falou, tchau, irmão, vou te deixar aqui, boa sorte, meu fogo, indo embora. E eu olhando assim, sem entender nada. E aí o menino levantou e falou, e agora? Eu vou tirar pra você, vou começar a fazer os... E ele narrando o tempo todo, assim. E eu me subi assim, fiquei assim pelo cotovelo pra eu olhar o que ele tava fazendo. E ele tirando as vestes. Agora eu vou tirar a blusa. E ele, gente, ele falava, tipo assim, estou tirando a blusa. Agora eu vou tirar o short. E agora eu vou tirar não sei o quê. E ele falava alto. E eu comecei a ficar de verdade, assim, falando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tava mais seca que o deserto do Saara. Falando assim, o que eu vou fazer aqui nessa situação, cara? Quando ele tava do jeito que ele veio ao mundo, foi tipo assim, piorando degradamente a cena, entendeu? Porque ele tava sem vestes, no pé na cama, narrando o que queria fazer. Ele, e agora eu consigo olhar pra ela e ver que ela está muito ansiosa. Não era ansiosa de vontade, não, amor. Era ansiosa da minha ansiedade, estava atacando, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Ele olhou nos meus olhos e falou, e agora eu vou pra cima. E veio engateando pra cima de mim. Sabe, gente, eu dei a minha única solução. Eu dei uma crise de riso. Eu não aguentei, eu explodi, comecei a gargalhar, rindo. Ele parou, ofendidíssimo, olhou pra mim e falou, o que você tá rindo? Você não tá gostando? Parecia que eu tava num jogo de futebol e ele estava narrando o Neymar jogando bola. E tava me perguntando se eu tava gostando. Eu fiquei me perguntando o que ia acontecer quando a champanhe estourasse. Ele ia fazer o quê? Eu tava em desespero, eu comecei a rir. Só que nisso que eu tava rindo, eu fui rindo e colocando a minha roupa, porque eu tava desacreditada que aquilo tava acontecendo, sabe? Eu falando, cara, tipo, e botando a minha roupa, não sei o quê. E ele sentado, puxou a coberta assim, sem entender o que tava acontecendo. Ele, o que foi? Tá acontecendo alguma coisa? Tá com algum problema? O que houve? Fiz uma coisa que você não gostou? E eu ria. Eu só ria. Gente, eu botei a minha roupa e falei, olha, tô rindo. Deixei ele lá sem explicar nem nada. Fui embora, bloqueei esse menino e eu fingi que esse dia na minha vida nunca aconteceu. Nunca aconteceu pra ninguém. Eu saía com um boy que do nada, em todo encontro, ele começou a falar que tava sem dinheiro e ele não me beijava mais, nem por reza. Não me beijava, não acontecia nada e eu tava sem entender o que tava acontecendo ali. Esse menino tinha vindo prestar um serviço na minha casa e ele era muito bonito. Ele meio que tinha vindo de ajudante. E aí eu dei em cima dele, sabe? Peguei o número dele e a gente começou a conversar. Com isso, a gente começou a ir pra dates. E era assim, gente, incríveis. A gente ia pra date, a gente beijava, a gente ficava e não sei o que. Só que nunca desenvolvia um negócio de ir pra frente. E eu achei super legal da parte dele, né? Eu questionei ele, falei se a gente não ia, né? Ô, querido. E aí ele falou pra mim que ainda não tava no momento, que a gente tava se conhecendo ainda, que ele não gostava de trocar energias dessa forma, que não sei o que e tudo mais. E eu achei aquilo ali super legal. Só que a gente começou a sair todo fim de semana. E era incrível. Ele sempre pagava, a gente ia pra lugares divertidos. E eu realmente comecei a gostar dele, só que a gente só ficava no beijo na boca, sabe? Não rolava nada. Eu jurando que ia dar em namoro, né? A gente fazia tudo de namorado, só não tinha o pedido e não furianfava, sabe? Não tinha ali a furianfação. Só que todas as vezes que a gente beijava, eu percebia que a varinha de Hogwarts dele ficava animada. Então eu tava tranquila, porque parecia ser avantajada, parecia com Coca-Cola de 3 litros, aí tava tudo ótimo. Só que aí do nada ele me convidou pra ir pra um date, né? E aí foi o primeiro date que ele falou que estava sem dinheiro e perguntou se eu poderia pagar no meio do date. Assim, sem preparo nenhum, eu sim. Paguei no cartão de crédito, falei, poxa, ele sempre paga, a gente já tá saindo mais ou menos uns 4 meses, ele sempre paga, tudo bem, vou pagar, não sei o que e tal. E nesse dia ele não me beijou. A gente sempre ficava dando uns amassinhos ali no carro, não sei o que, nesse dia ele não me beijou. Aí eu achei muito esquisito, mas tudo bem, deixei pra lá e tal. Continuei a minha semana, a gente sempre saía fim de semana, e ele me convidou de novo pra sair no fim de semana, e foi a mesma coisa. Falou pra mim que tava sem dinheiro, e não me beijou, não rolava mais amassos, nem nada, a gente só ficava conversando ali, aquele datezinho gostosinho. A gente ia no cinema, a gente ia num restaurante, a gente ia num shopping, e isso começou a acontecer todas as vezes que a gente saía. Eu sempre pagava, ele nunca me beijava. E aí foi dando, né? Um date, 2 dates, 3 dates, até que deu um mês nessa situação. Eu falei, não. Ele tinha me convidado pro date de novo, eu falei, beleza, eu vou, mas vou perguntar o que tava acontecendo. E enquanto isso, a gente já tava pagando, tá? Todos os dates que a gente fazia, era eu que tava pagando. Eu cheguei no restaurante, junto com ele me convidou pra poder jantar, eu falei, o que tá acontecendo? Ele começou, eu falei, por que você não me beija mais? A gente, né, tem um mês que a gente não se beija, a gente não troca os nossos amassos, e sou sempre eu que estou pagando o date.
Quando ele meteu dessa, eu preciso te contar um negócio ali, eu já comecei a me tremer, gente, porque sempre é alguma coisa, nunca é uma coisa normal. Ele falou, olha, eu sei que a gente já tá saindo há 4 meses, beleza, 3 meses ele pagou tudo, né, provavelmente eu estaria sendo assim um pouquinho egoísta, talvez, mas o problema, o que mais estava me incomodando era ele não me beijar. Eu ficava, gente, o que tá acontecendo? A gente não furenfa, tem 4 meses que eu tô com ele, a gente não furenfa, a gente tem exclusividade, não tem, a gente namora, não namora, a gente não beija mais, eu tô pagando tudo, o que tá acontecendo? Aí depois de eu ter questionado ele olhou pra mim e falou assim, olha, acho que tá na hora de eu contar pra você, né, eu tenho que ser honesto com você também, eu estou saindo com uma outra pessoa. Aí eu já fiquei olhando pra cara dele assim, como assim, sem entender? Só que assim, o nosso dia de sair era sempre sábado. Então provavelmente eu fiquei, bom, se ele tá saindo com outra pessoa, ele tem outros dias pra poder sair com essa pessoa. E eu olhando pra cara dele assim, eu falei assim, porque eu tava sendo exclusivamente dele. Achei que ele também tava sendo exclusivamente meu, mas pelo visto eu estava redondamente enganado. Eu tava esperando pedir de namoro. E aí ele piora a situação. Eu pedi, né, ela em namoro. Só que ela tá numa fase da vida dela que ela ainda tá indecisa. A gente tá saindo só tem 2 meses, eu tava 4 com ele, né? A gente tá se conhecendo, a gente tá indo pra diversos dates, né? Então eu pedi ela em namoro, ela me pediu um tempo pra poder ver se ela aceita ou se ela não aceita. Tem 1 mês que eu pedi ela em namoro, ou seja, tinha 1 mês que ele não me beijava, e eu entendi o porquê. Quando ele só tava saindo comigo e com ela, ele me beijava, não sei o que e tal, provavelmente beijava ela também, pra ele não tinha problema. Mas quando ele pediu ela em namoro e ela pediu um tempo, ele não queria me beijar. E eu olhei pra cara dele e falei, e aí é por isso que eu não estou mais beijando você, porque eu me sinto em um compromisso com ela, sabe? Então eu não quero trair ela, mas eu gosto muito da sua companhia e não quero deixar de sair com você. E o motivo de eu não estar pagando date é que todas as vezes que eu saio com ela, sou eu que pago. Infelizmente, eu não tenho dinheiro pra poder pagar 2 dates, né? E como eu já paguei pra você durante 3 meses, né? Eu achei justo que você pagasse os nossos dates desde então, pra que eu pudesse pagar o date com ela. É por isso que, né, eu não tenho pago e tudo mais. É por isso que eu não tenho beijado você. Eu tô esperando ela decidir se ela vai ou não querer namorar comigo, mas se ela não quiser, eu pretendo assumir uma relação com você. Por isso que eu ainda não parei de sair com você. Gente, ele falou isso da forma mais honesta, mais natural do mundo, como se ele estivesse me contando como foi o dia dele. Eu em choque, olhando pra cara dele assim, sem acreditar no que tava acontecendo, que eu tava pagando date pra ele pagar date pra outra, e ele não queria me beijar porque ele tava sendo fiel a outra e saindo comigo. Eu olhei pra cara dele assim, sem acreditar no que eu tava ouvindo. Dei uma bufetada na face dele. Quando ele foi reagir, eu dei-lhe outro, que é pra ele apanhar marca e tamborim no samba. Fui embora. Antes de bloquear ele, gente, eu investiguei, até que eu achei quem era a menina que ele tinha pedido em namoro, porque ele comentava em todas as fotos dela. Mandei uma mensagem pra ela contando tudo o que tinha acontecido. Ela ficou tão chocada quanto eu, falou que não sabia, que não esperava isso. No fim, ela não começou a namorar com ele. Eu bloqueei ele de tudo. E é isso, gente. Perdi o dinheiro do date, não teve pedido de namoro, e foi assim que aconteceu. Eu terminei com o boy pela forma que ele se alimentava. Tem gente que fala pra mim que eu fiz drama, mas pra mim, eu me senti em perigo. Eu conheci esse menino quando eu fui na casa de uma amiga minha, porque ele era amigo do irmão dela. E a gente sempre vivia ali, a gente fazia resenha, e ali a gente foi se aproximando, né? Ele tinha um arzinho assim, meio misterioso, bad boy. Eu era fofiqueira, eu adorava ler livro. Comecei a ficar interessada nele, a gente começou a conversar. E com isso, a gente começou a sair, a gente ia pra datezinhos, a gente ia coisas leves, cinema, barzinho, sabe? Choperia, essas coisas assim, do tipo uma baladinha que a gente fazia tudo muito em grupo, a gente tinha um grupo de amigo muito grande. E ali, ele me pediu em namoro no final do ano, quando os fogos estouraram. Feliz ano novo, não sei o que, ele ajoelhou, me pediu em namoro, e eu aceitei. Só que tinha mais ou menos uns 3 meses que a gente tava saindo junto. E assim que eu aceitei, eu me arrependi, porque eu fiquei, cara, eu aceitei namorar uma pessoa que eu mal conheço, que eu vejo ele mais em rolê com os nossos amigos do que em momentos assim, mais sozinhos. A gente fazia date sozinho, mas era mais raro, a gente gostava mais também de ficar com a galera. Só que ali, ele me pediu, eu tava, né, empolgada, não sei o que, aceitei e falei, bom, vai dar tudo certo, eu vou começar a conhecer ele no decorrer do namoro. A pior besteira que eu fiz na minha vida. Desde que eu comecei a namorar com ele, a gente começou a sair sozinho, né? Mais vezes do que a gente geralmente saía. A gente começou, né, a deixar um pouco a galera ali mais de lado, a focar um pouco ali no nosso relacionamento. E tava tudo ótimo, tava tudo lindo, tava tudo incrível. Só que uma coisa que eu comecei a reparar era que todas as vezes que a gente saía pra poder ir pra um date, um shopping, uma coisa, ele nunca comia nada, sabe? Ele bebia, mas ele nunca comia nada. Ele sempre bebia um suco, bebia uma cerveja, bebia um drink, mas ele nunca comia nada. E todas as vezes que eu falava pra ele, vamos pra um restaurante, vamos fazer alguma coisinha assim, ele não queria. E eu comecei a ficar encucada com aquilo, porque eu nunca tinha visto aquele homem comer na minha vida. Eu nunca vi aquele macho comendo arroz, feijão. Eu falei, você menina viu de quê? De brisa? Só que eu achei que era coisa da minha cabeça, né? Porque ele era forte, deixei pra lá. Falei, não,
tá tudo certo, tá tudo ótimo, maravilhoso. E aí ele resolveu me levar na casa dele, porque ele morava sozinho. Ele, chegou a hora pra você conhecer minha casa, não sei o que. Isso já tinha mais ou menos uns 2 meses que a gente tava namorando. Ou seja, tinha mais ou menos uns 5 meses que a gente tava junto. Ele me buscou em casa, eu fui pra casa dele. E quando eu cheguei lá, ele falou, amor, essa aqui é minha casa, me apresentou e tal, não sei o que, ele morava sozinho. Eu vou no banheiro rapidinho, porque eu tô muito apertado, mas eu já volto. Eu falei, beleza. E aí eu falei, posso beber um copo de água? Ele, sim, tá na geladeira, não sei o que. E aí eu fui na geladeira pra poder beber um copo de água. Eu abri a geladeira dele, tinha água e carne. Tinha muita carne. Tinha carne no freezer, que tava congelada. Tinha carne em potinhos. Tinha carne, segunda. Carne de porco. Carne disso. Carne de primeira, segunda, não sei o que. Só tinha carne e cada potinho tava escrito o que era essa carne. Carne moída, carne assim, carne pra hambúrguer, carne pra isso, carne pra aquilo. E bebida. Tinha bastante bebida também. Eu achei aquilo muito estranho, mas falei, bom, ele é organizado, né? Ele separa as carnes dele por potinho. Só que eu procurei, tipo, sei lá, leite, manteiga, ovo. E não tinha absolutamente nada dentro da geladeira dele, a não ser carne. Diversos tipos de carne. Eu peguei o meu copo de água, né? Peguei o copo no armário, botei a água, fechei a geladeira, achando aquilo meio esquisito, mas bom, tudo bem, tranquilo, vai ver, sei lá, nessa geladeira que é só a geladeira da carne. Comecei a procurar outra geladeira pra poder ver se eu achava geladeira de coisas comuns. Não achei nenhuma outra geladeira. Abri o armário, não tinha nada dentro do armário dele, só sal, tempero, coisas do tipo. Eu fiquei olhando assim, eu falando, gente, o que tá acontecendo aqui? Olhei pra um lado, olhei pro outro e ele não tinha fogão. Não tinha fogão na casa dele. Não tinha fogão na casa dele. Eu olhava assim e falei, gente, não tem fogão, geladeira só tem carne, não sei o quê. Mas tranquilo. Eu respirei, falei, vou perguntar a ele, né? Mais tarde eu vou perguntar pra ele. Fui botar o copo pra poder lavar, né? Ia lavar o copo e botar assim no armário. Quando eu olhei pra pia, tinha um saco totalmente sujo. Né? E tinha um pedaço de carne. E essa carne tinha sido toda mordida. Sabe? Tinha sido toda mordida. Eu fiquei olhando pra aquilo e me deu um embrulho no estômago. E aí eu falei, gente, que é isso? E quando eu virei pra trás, ele tava em pé, olhando pra minha cara. Ele, amor, tá tudo bem? Eu falei, não tá, vamos sentar ali no sofá que eu preciso conversar com você. Aí sentei com ele no sofá e falei, vem cá, olha só, deixa eu te perguntar um negocinho. Nunca te vi comer, tá? E abrir sua geladeira só tem carne, você não tem fogão e tem uma carne toda mordida dentro da pia. O que tá acontecendo? E ele falou, olha, eu não quero te assustar, tá? Mas eu só como carne. Até aí, gente, tudo ok. Ele, eu só bebo coisas normais e como carne. Eu falei, tá, então tipo, você não come arroz, feijão, não sei o que. Ele, não, eu só gosto de comer carne. Aí eu falei, não, tudo bem, bom, ele só come carne. Acho saudável, não, mas até aí tudo ótimo. Aí eu pensei, ele não tem fogão. Eu falei, mas deixa eu te perguntar, onde é que tu faz a carne? Que você não tem fogão nem micro-ondas? Então como é que você faz a carne? Aí ele vira e fala pra mim, eu gosto de comer carne crua. Eu só como carne crua. Eu falei, mas tem uma carne mordida lá dentro dessa coisa. Ele, sim. Eu tava saindo correndo pra te buscar, tava com fome. Dei uma mordidinha na carne pra poder ir. Eu falei, então você só gosta de comer carne crua? Ele é crua. Eu, crua? Ele crua? Qualquer carne crua. Eu gosto de comer carne crua. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, como é que esse menino deu um bicho ainda por dentro, uma bactéria, alguma coisa assim do tipo. Aí ele começou a rir, olha, eu sei que é estranho, mas é o meu estilo de vida. Existem pessoas que não comem isso, existem pessoas que não comem aquilo, existe pessoa que se vegetariana, que não sei o que, existem pessoas que não comem nada de animal, existem pessoas que não comem nada com glúten, isso, com sal, assim. Esse é o meu estilo de vida. Existem pessoas fitness, existem pessoas que só comem besteira. Esse é o meu estilo de vida, eu só como carne, eu não gosto de comer outros tipos de alimento. Gente, até aí seria muito estranho, mas cada um com o seu gosto. Só que aí o que me fez terminar com ele foi que ele riu e falou assim, eu sempre quis experimentar a carne humana. Eu disfarcei, ri com ele, rindo de nervoso. Falei, entendi. Ele falou, mas eu vou pedir uma coisa aqui pra você comer, não sei o quê. E eu pensando, carne humana. Eu falei, não, pede sim. Aí eu peguei e mandei mensagem pra minha amiga, me liga agora e vai na onda. Ela falou, tá bom. Ela começou a me ligar. Eu, amiga, o que foi? O que tá acontecendo? Ela, amiga, eu tô aqui no hospital, que não sei o quê e tudo mais. Eu, amiga, como assim? O que houve e tal? Não sei o quê. Enfim, inventamos uma desculpa. Falei pra ele que eu tinha que ir atrás de uma amiga minha. Ele perguntou se eu queria que ele me levasse. Eu, claro que não precisa. Os pais dela tá lá, eles não sabem quem é você, não sei o quê. Fui. Gente, eu me acovardei e terminei com ele por mensagem, bloqueei ele de tudo. E eu nunca mais, tipo assim, eu parei de sair com a galera, eu parei de encontrar com ele, porque de verdade eu me assustei, não quero saber mais, terminei e foi isso. Sou casada, da igreja, tenho 2 filhos e traio meu marido. Eu sempre fui uma mulher muito tranquila, eu edificava meu lar, eu era da igreja, eu era assim um amor de pessoa. Só que como a maioria dos crentes, eu tinha um passado. Se você for na igreja, pegar 10 crentes, um foi criado dentro da igreja, o resto teve o passado mais caótico e absurdo do mundo e aí entrou pra igreja. Eu era uma delas. Só que isso era passado, eu já tinha mudado há muito tempo. E o homem que eu escolhi pra ser meu marido, ele não sabia do meu passado. A
Até aí tudo ótimo, me casei, engravidei, tive meu primeiro filho. E aí engravidei de novo pra ter o meu segundo filho. Na minha gravidez do meu segundo filho, gente, foi um inferno na vida. Assim, parece que o capiroto brotou do chão, incorporou no meu marido e começou a perturbar minha vida. Sendo que assim, antes eu era muito ciumenta, sabe? Eu era muito ciumenta e tal, ficava perturbando. Só que aí eu vi que aquilo ali não tava retificando meu lar, entendeu? Eu não tava sendo uma esposa sábia. Aí o que eu fiz? Eu parei com meu ciúme e fiquei tranquila. E aí na minha segunda gravidez, parece que incorporou ali o cão do ciúme e ele começou a perturbar a minha vida. Ele começou a me acusar de trair ele falava que eu tava com outro, ele desconfiava de mim o tempo todo, ele me xingou o período da minha gravidez todinho, me xingava de tudo quanto era nome, de peixinho do mar, tudo quanto era nome que vocês possam imaginar. E eu aguentando calada, só olhando pra cara dele. Desconfio eu que no período que eu estava grávida, ele arrumou outra mulher. E aí, pra eu não desconfiar dessa outra mulher, ele ficava jogando todo o ciúme dele em cima de mim, com medo que eu fizesse o que ele fazia comigo, com medo. É aquele boi que tem medo de levar chifre. Só que ele não sabia, ele não contava que eu tinha um passado. A minha filha nasceu e ele continuou com aquele ciúme desfreado, aquele ciúme perturbando minha vida, não tava edificando meu lar. E ali ele despertou um eu meu do passado. Ele não devia ter feito isso, o Tonhão não devia ter feito isso, ele devia ter continuado na dele, seguindo com a vida dele. E eu, CLT, trabalhava o dia inteiro, sabe, pra ajudar dentro de casa, nunca fiquei nas costas daquele macho. Eu ia pra igreja e falava, Senhor, me dê discernimento, Senhor, faça com que eu continue edificando o meu lar. E o Tonhão me perturbando dentro de casa, falando que eu era isso, que eu era aquilo. Eu só falei, então agora, amor, eu vou deitar na cama, já que eu tenho a fama, eu vou deitar na cama. Parece que o cão é ardiloso, né? Porque quando eu tomei essa decisão, um ex-peguete meu, começou a me mandar mensagem. Parece que, assim, adivinhou. Ali eu comecei a trocar uma mensagem com ele. Até o momento era uma mensagem, assim, inofensiva e tudo mais. Ele me chamou pra casinha, foi ficando menos inofensivo. Eu fui, praticamos. E ali eu fui chamando um ex aqui, um ex ali. Como eu trabalhava de CLT e eu trabalhava com venda, eu ficava andando pra lá e pra cá. Era fácil pular cerca. Comecei a furafar com todo mundo que eu tinha vontade. Deitei na cama da fama que ele fez pra mim. Ele continua jogando na minha cara, mas agora pelo menos eu estou fazendo. Não me arrependo, não tenho remorso. Estou levando a vida e vendo até quando isso ele vai descobrir o chifre dele. Continuo indo pra igreja, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu traio do lado de fora da igreja e vou pra igreja pra poder pedir perdão. Sempre que eu tenho oportunidade, eu tô pulando ali a cerca. Se ele me trai, a gente tá aqui. Se ele não me trai, é bom que eu tô na frente. Vamos ver até quanto vai durar isso. Eu fui pro culto pela primeira vez e quando a pastora me viu, ela desmaiou. Acudiram ela e ela passou o culto todo extremamente nervosa e me encarou no tempo todo, só que eu nunca tinha visto aquela mulher, eu nunca tinha ido naquela cidade e eu não entendi o que estava acontecendo. No final do culto, ela veio falar comigo e eu só descobri o que estava acontecendo quando eu cheguei em casa. Eu tava conversando com uma amiga minha que eu tinha conhecido pela rede social, a gente tinha se visto algumas vezes, fizemos ali uns amigos em comum, tava tudo muito lindo, e aí ela entrou pra igreja, né? Ela morava, gente, umas 3 cidades da minha, nesse relato nós somos um maço. E um belo dia, a gente conversando, eu falei pra ela, pô, tá sumido, que não sei o que tá acontecendo? Então ela falou, cara, entrei pra igreja e tal, tô vivendo outra coisa, não sei o que, né? Provavelmente a gente não vai mais sair junto, porque os lugares que você vai, eu não quero ir, e os lugares que eu vou, provavelmente você não vai querer ir, só que eu não tenho preconceito. Eu falei, não, eu quero vos ver. Ela, então vem pro culto com a gente, que não sei o que, o culto de jovens, mas ela era um pouco mais nova que eu. E eu topei, gente, fui pra igreja com a menina. Ela me deu o endereço e o endereço ficava, tipo, umas 3 cidades de onde eu morava. Eu nunca tinha ido na cidade dela. Todas as vezes que a gente se viu, ela foi pra minha cidade, até porque ela conheceu os meus amigos, a gente virou aquele grupinho, assim, de amizade. Até aí tava tudo lindo, tudo ótimo, me arrumei lindo, bonito, botei um teto e fui pra igreja. Parece que era sexta-feira, culto da revelação. E realmente, muita coisa foi revelada, né? Muita coisa. Cheguei eu na igreja, ela falou, vamos sentar lá na frente e tudo mais, porque eu participo do coro, não sei o que, você senta do meu lado, não tem problema. Eu já falei que você é visitante, eu falei que ia trazer um amigo pra visitar. Eu falei, tranquilo, fui com ela e a gente sentou lá na frente. Gente, a pastora tava preparando tudo lá, junto com o pastor. Quando ela me viu, ela simplesmente desmaiou. Ela olhou pra mim, arregalou os olhos e desmaiou. Eu fiquei olhando e eu falei, não deve ser algo comigo, ela deve ter passado mal. Começaram a acudir a mulher, que não sei o que, a mulher acordou, perguntaram pra ela se ela tava bem pra dar o culto, e ela falou assim, não é a primeira vez que eu entro aqui passando mal, e não vai ser a segunda, e vou sair daqui muito bem, que não sei o que. E ela falou isso tudo, olhando pra minha cara, e falando, o inimigo, ele não vai me impedir, que não sei o que, e olhando pra minha cara, eu já tava me sentindo um inimigo. Aí eu pensei, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu me olhei, assim, eu tava vestido legalzinho pra ir pra igreja, tava tudo certo. Até aí tava
tava tudo péssimo, o culto começou, a mulher deu o culto todo olhando pra minha cara o tempo todo, enfeitiçando que o inimigo, e a mulher suava, limpava a testa e olhando pra todo mundo, e todo mundo estranhando. Eu falei, gente, que coisa louca. Mas fiquei lá no culto, tá, o culto acabou, eu estava indo embora e a minha amiga falou, eu esqueci o casaco, peraí que eu vou lá buscar. Eu falei, tá bom, ficou eu lá na porta da igreja esperando ela sair. Já tinha ido embora quase todo mundo. E aí a pastora viu que eu tava sozinha e veio na minha direção. A abençoada viu, abençoada mesmo, né? Viu que eu tava sozinho esperando a minha amiga que tinha ido buscar o casaco. Só que a minha amiga, ela era do grupo do jovem, né? E aí ela ia buscar o casaco e encontrando os jovens no meio do caminho. Eu conversando com o jovem, eu já tava ali mais ou menos uns 15 minutos esperando ela buscar o casaco. Ou o casaco tava correndo dela, ou ela tava fofocando com metade da igreja. Só que já tava assim mais vazio e tal. Aí eu em pé lá esperando, assim, eu fiquei o culto todo com aquela mulher olhando pra minha cara e basicamente me chamando de inimigo. Eu falei, gente, será que ela não gostou de mim? Olhou pra mim, não gostou da minha skin, sabe? Mas eu tava tão mais aqui de terno bonitinho, tranquilo, meu cabelo tava penteadinho pra trás, não tava entendendo nada. Aí, tranquilo, daqui a pouco eu só senti um cutucão assim no meu ombro, mas não foi um cutucão de levinho, não, foi quase como uma martelada. Aí eu olhei pra cara dela, quando eu virei, quem que era? A querida. Aí eu já olhei pra cara dela e falei, oi, querida, o nome dela era Cremilda. Oi, querida, dona Cremilda, tudo bom? Ih, tudo bem, que não sei o quê. E aí ela olhou, e ela calada. E eu tentando cumprimentar a abençoada da pastora Cremilda. Ela falou assim, começou a cochichar, pegou aqui no meu braço, me deu-lhe um beliscão. Sabe quando você tá pegando seu filho assim e vai fazendo assim com ele? Ela fez isso comigo, eu com quase 30 anos. E eu olhando pra cara dela assim, sem entender nada. Ela, o que você tá fazendo aqui? Você quer destruir a minha vida. Você veio aqui pra ser o inimigo dessa noite. Você quer acabar com a minha vida. O que você tá fazendo aqui? Como é que você pode fazer isso? Como é que você pode vir aqui? Eu não acredito que você tá fazendo isso. Gente, eu juro por Deus que eu comecei a pensar a minha vida toda. E eu olhava pra cara dela e falando assim, e pensando na minha cabeça, eu nunca vi essa mulher na minha vida. E eu olhando pra ela, eu falei, cara, o que tá acontecendo? Né? Tipo, ela me beliscando, eu, o que tá acontecendo? Ela, para de gritar, para de me beliscar, querida. O que tá acontecendo, minha senhora? Eu nunca vi a senhora na minha vida. Eu vim aqui pro culto junto com a minha amiga, ela que me convidou, por isso que e ela perguntava o tempo todo, para de mentir, você tá na porta da igreja, o que você tá fazendo aqui? Você veio acabar com a minha vida. E eu assim, ó, gente, eu vim pro culto de revelação. A mulher me esculhambando o tempo todo, me esculhambando e mandando eu ir embora, me empurrando pra eu sair da igreja, eu falando que tava esperando a minha amiga. E virou aquele caos. Só que aí a minha amiga estava vindo junto com o pastor. E aí observou que ela tava meio alterada, né? E aí eles pararam assim atrás da gente, ela calou a boca, ela, não, eu tava aqui conversando com o rapaz, ele tava me contando umas coisas, acabei me alterando, esse mundo mundano, sabe? Pessoas são ruins e não sei o quê. Mas tá tudo bem, meu jovem, vai dar tudo bem. Gente, ela era bem mais velha que eu, mas ela era uma mulher muito bonita. E eu olhando pra cara dela assim, sem entender nada, porque eu nunca vi aquela mulher na minha vida, ela quase me empurrou da escada, meu braço já tava roxo, ela tinha me excomungado, passou o culto todo me chamando de inimigo. E eu sem entender bolhufas. E ela olhando pra minha cara assim, o pastor virava, ela fazia assim, olhando pra minha cara. Porra, gente. A mulher não deu pra ela falar pra mim o porquê que ela não gostava de mim, o porquê que era pra eu nunca mais voltar lá. Que ela falou, nunca mais volte aqui. Ela ameaçou tacar água fervendo em mim se eu voltasse na igreja. Eu fiquei meio sem entender, não falei nada com a minha amiga, né? Deixei ela na porta da casa dela e pedi meu Uber pra poder ir pra casa. Quando eu cheguei em casa meio cabisbaixo, né? Ainda um pouco encucado. Porque não era da minha rotina ser excomungado no culto, né? Chamado de inimigo pra todo mundo ouvir. Ela tava olhando pra mim, gente, o inimigo era eu. E ela me esculhambou, depois que ela me jogou da escada, me beliscou, falou pra eu nunca mais voltar lá, falou que ia tacar com a fervendo em mim. Que é isso? O que tá acontecendo? Eu nunca fiz nada pra aquela mulher. E eu tinha certeza que eu nunca tinha visto ela na minha vida. Aí eu morava com o meu irmão, né? Morava com o meu irmão. Passei pela sala, meu irmão assistindo televisão. Ele viu que eu tava passando meio cabisbaixo e me chamou. Ele falou, vem cá, o que foi? Tá tudo bem? Você tá triste? Aí eu sentei no sofá e comecei a conversar com ele. Falei, pô, hoje aconteceu uma coisa muito estranha e tal. Fui pra igreja com uma amiga minha, ela me chamou pro culto lá na cidade dela. Só que quando eu cheguei lá, a pastora começou a olhar pra minha cara. Ela me tratou muito mal, ela pediu pra eu nunca mais voltar lá. Falou que eu era inimigo dela, que eu tava destruindo a vida dela, que eu queria acabar com a vida dela, que não sei o que. Me chamou de inimigo o culto todo. E nisso que eu fui falando, o meu irmão, ele foi arregalando o olho, sabe? Ele arregalando o olho. E eu olhando pra cara dele, tá tudo bem? Ele falou assim, qual é o nome da cidade que você foi? Eu falei, o nome da cidade tal. Aí ele foi, pegou o celular dele, tirou e mostrou uma foto. Falou, a pastora é essa daqui, a dona Cremilda? Aí eu olhei pra foto, era a dona Cremilda. Eu falei, é essa pastora aí mesmo. Você conhece? Aí ele virou na minha cara, assim, com a maior tranquilidade e falou assim, eu furei-se com ela. Meu irmão era irmão gêmeo. Nós éramos gêmeos. E nós éramos gêmeos idênticos. E assim, eu olhei pra cara dele e falei, o quê?
Ele falou, conheci ela num barzinho uma vez aqui na nossa cidade. E aí ela me convidou pra gente poder sair outras vezes. E hoje em dia eu e ela, a gente furenfa. Ou seja, Dona Cremilda me viu na igreja, quase caiu pra trás porque furenfa com meu irmão. E achou que o meu irmão era eu. E que eu tinha ido lá no culto, onde ela era pastora, pra acabar com a vida dela. Sendo que eu só tinha ido rezar. Eu só tinha ido orar com a minha amiga, entendeu? Pra poder ver se Jesus abençoava a minha vida. Saí de lá excomungada. E eu falei, olha, você conversa com essa minha senhora e você fala pra ela que não era eu que furei, foi ela. Você fala pra ela que não foi você que foi lá na igreja, que foi eu. Explica, fala que você é irmão gêmeo, que não sei o que. Ela falou, pra quê? Deixa ela pensar, que não sei o quê. Eu falei, não, eu não vou ficar de furenfador de pastora de igreja não, né? Porque você é um safado, mulherengo, que você também. Você pode conversar com ela e explicar pra ela o que tá acontecendo, senão eu vou pegar o número dela e explicar. No fim, meu irmão ligou pra ela, conversou com ela, explicou, olha, eu tenho um irmão gêmeo, foi meu irmão que foi no culto, não foi eu, tá tudo bem, eu não vou destruir tua vida, não vou contar pra todo mundo que você foi comigo, não vou contar pro seu marido pastor. E aí eu fui assim, voltei na igreja mais ou menos umas 4 vezes, ela me pediu desculpa, né, pediu pra eu não contar pra ninguém. Ela dá o culto de uma forma assim, tão abençoada, que eu olho pra cara dela e fico assim, gente, olha, a fúria foi com meu irmão, sabe? Olha, gente. Mas enfim, eu que não vou contar da vida dos outros pra ninguém, nem do chifre dos outros pra ninguém. Vou lá nessa igreja vez ou outra e meu irmão continuou furefando com ela. Amém. Eu me mudei de apartamento e todos os dias tinha um homem do lado de fora me encarando. Até o dia que eu fui até ele e convidei ele pra entrar dentro da minha casa. O meu sonho sempre foi fazer faculdade, só que eu não tinha condições. Então eu estudei muito até que eu passei pra uma faculdade e precisei me mudar. Com muito custo e a ajuda do meu irmão, eu consegui alugar um apartamento, só que era num bairro totalmente assim, inapropriado, sabe? Aquele bairro perigoso, mas eu não tinha outra opção. Então eu teria que morar ali, nem que fosse temporariamente. Eu me mudei, arrumei 2 empregos pra poder me ajudar a pagar o aluguel, comecei a fazer a faculdade e até aí tava tudo ok. O meu apartamento, ele era no primeiro andar, então basicamente tinha uma janela enorme nele, que era do meu quarto pra rua, e não podia colocar a cortina ali porque o dono, o proprietário, não deixava. Não sei explicar o porquê, perguntei pra ele, mas ele disse que não podia, como eu precisava do apartamento, era o valor que eu podia pagar, eu não discuti. Eu não tinha privacidade nenhuma dentro do meu quarto, eu tinha que trocar de roupa dentro do banheiro pra vocês terem uma noção. Até que um belo dia, era de noite, eu tava sentada na minha mesa adiantando umas coisas da faculdade, quando eu olhei pela janela, tinha um homem parado no poste, em pé assim, próximo do poste, olhando pra mim. E eu fiquei olhando ele de volta. Eu não senti medo, eu não senti nada, eu só fiquei olhando ele de volta. Desse dia em diante, esse homem começou a aparecer todo santo dia. Ele ficava em pé do lado de fora do meu apartamento, todo vestido de preto, com um capuz e me encarando e eu encarando ele de volta. Aquilo ali pra mim virou uma rotina. Eu adormecia olhando ele. Só que desde então, eu comecei a sentir umas coisas meio estranhas quando eu tava dormindo. Eu acordava no meio da noite como se alguém estivesse me olhando, sabe? Só que não do outro lado da rua, mas me olhando ali perto de mim. Só que eu não tinha medo dele. Eu sabia que eu tinha um stalk, mas eu achava que ele era o meu stalk imaginário, porque eu era esquizofrênica. Então, muitas das vezes eu tinha alucinação e eu não sabia se aquela pessoa ali era real ou se era coisa da minha cabeça. E aí eu deduzi que realmente era coisa da minha cabeça. Eu comecei a aceitar cada vez mais esse meu stalk na minha rotina. E aí ele começou a me deixar recados, mimos, que eu o tempo todo achava que era eu mesmo que estava fazendo isso, porque na minha cabeça, ele era coisa da minha cabeça. Ele era uma alucinação minha. Até que um dia eu cheguei em casa muito cansada e aí eu fui tomar banho, tava chovendo muito. E quando eu saí do banheiro, tinha um papel com um bilhete escrito com uma ameaça. E eu sabia que não tinha sido o meu stalk imaginário, porque a caligrafia não era a mesma. Eu entrei em desespero e quando eu olhei pela janela, o meu stalk estava lá, no mesmo lugar. Eu não pensei 2 vezes, eu saí enrolada na toalha mesmo, saí correndo e eu fui até ele falando que eu tinha sido ameaçada. Não sei porquê, nem como, mas naquele momento eu convidei ele pra poder entrar na minha casa e ele aceitou. Quando ele entrou na minha casa, eu comecei a me questionar se ele realmente era uma visão minha, uma alucinação minha, ou se ele era real. Essa história é um resumo do livro My Dark Hair, da Alice Bassivangi. E se vocês quiserem saber o final dessa história, leia o livro. Eu tenho certeza que vocês vão amar.